Mas quando vocês começaram o bom de novela de ser né, uma obra aberta é porque eles acho que vão vendo como é que vai estar, né, como é que vai desenrolando e vão focando mais na história. A história de vocês já era pra ser assim a super. Não, a gente não esperava. Não esperava. Na verdade, a gente tava era esperando. de 3 meses. Acho que ele tava esperando o contrário, né, Pri? Ao contrário. A gente falou, quer ver que ninguém vai aceitar, vão matar a gente. Eu não sei, assim, por exemplo, da minha parte, quando eu assinei o contrato pra novela, ninguém sabia o tamanho que ia ter a personagem. E eu assinei um contrato de 3 meses. Meu contrato ia acabar em fevereiro. Caraca, não sabia. Aí depois, em fevereiro, foram vendo, não, tá dando certo, Vai tá ficando, crescendo, vamos aumentar até o final da novela. Caraca. Minha personagem, eu soube que talvez ela ia morrer. Teve um momento história. que ela... Como assim ela vai morrer? Eu falei, cara, não, então eu ia trabalhar, todo dia eu recebia capítulo, sem saber qual ia ser o último. Literalmente. Mas é porque a gente tem uma piada interna lá. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma novela que chamava Torre de Babel, que era Cristiane Torlone e a... Era Silvia Pfeiffer? Acho que era a Silvia, que elas também eram um casal e de repente elas morreram na explosão do shopping na novela. Sim. Aí tinha uma piada, vão explodir alguma coisa, vão matar a gente, né? E foi ao contrário, assim, sabe? É porque não, eu era acho Cláudia que... Raia e Cristiane Torlone, não era? Alguém confirma isso? Não lembro. Estão confirmando. Acho que era. Eu falei Silvia, não sei Acho se que era é Silvia. Cláudia. A Cláudia. E então eu virava uma piada, assim, mas ao mesmo tempo, a gente percebeu isso, né? Por mais que tenha sido aceito, tem uma luta enorme. É uma luta, assim, né? A gente percebe. Então, cada coisinha que ia pro ar, assim, é uma mão, é um beijinho, é um abraço, representa muito. Qualquer improviso que a gente dava... Qualquer improviso. Era muito. Lembra uma cena que eu tava toda brava? Eu falei, claro, eu vou aproveitar e te dar um beijo Não, aqui. eu perguntei pro diretor. Eu falei, posso dar um nada, beijo deixa de que eu faço. despedida na hora de dar tchau? Aí foi a pergunta de milhões, né? Porque era uma coisa que não... Essa cena em especial, essa cena em especial não estava no texto. E aí eu perguntei isso pro diretor, ele falou, não sei. Ele falou, não, vamos fazer Aí eu olhei pra Priscila e rápido, falei, que nem um carnaval. Deixa comigo, Calma, que eu vou colocar não, o e aí eu texto. não entendi. Teve uma cena que a gente gravou. E aí era uma cena que acabou a luz no apartamento, tava uma confusão. E aí eu falei, e aí eu saía de cena. Me despedia dela rapidamente, falei, vou lá no banco resolver. E saía de cena. E aí eu virei pro diretor e falei, posso dar um beijo de despedida nela quando eu for sair? Porque eu acho que é um casal, como qualquer outro qualquer, né? Então temos que representar como um casal. Um casal que se beija, que discute, que tem carinho. E já tinha tido a polêmica do beijo, que editaram a cena, um monte de coisa. Aí foi isso. Aí ele falou, vamos fazer, vamos propor. Eu acho que o nosso trabalho enquanto artistas, né, é propor. Aí eu fui. E aí nisso eu falei, eu tô indo lá, tchau. Aí eu dei um beijo, aí eu falando, refalando. Aí eu falei de uma forma que eu falei, ninguém pode editar. Vai daqui colocar. Isso vai pro ar. E passou, porque era uma cena que ela não tinha pago, ela tinha pago a conta, né? Mas ela pagou atrasado, tava sem luz na casa, ela tava nervosa, entra o filho, entra a nora e entrava ela. E eu, não, porque é assim que acontece a vida, não é? Super. Acontece alguma coisa, tá, tchau, tô indo, foi na boa. Eu falei, tem que ser assim. Então, quanto mais normal, assim, mais cotidiana a situação, mais aceita vai ser. E foi super, né? Porque é naturalizar, né? Naturalizar o que é pra ser natural. Sim. Amar outra pessoa é natural, é pra ser natural, né? Já tinha outros casais de mulheres, assim, de novela? que teve essa repercussão? Porque normalmente tem casal com 2 homens, que dá bastante repercussão. É mais comum, nas novelas. Já teve outras? Teve a Giovanna Antonelli, com a Tainá Miller. Com a Tainá Miller numa novela também, casalzão. de Manuel Carlos. Verdade. Era das 9? 9? Era das... Teve a Aline Moraes agora que tá representando Aline também. Moraes com a Paula na Mulheres Apaixonadas, que eram 2 adolescentes também. Sim. Entendeu? Sim. Mas nunca teve São muito pontuais, né? Tanto é que a gente lembra de... Mas eu acho que é isso. Acho que agora, como que a gente tem as redes agora sociais... Agora e os casais heterossexuais, então, né? Pois é. Mas é porque eu acho que o público quer cada vez mais se ver nas dramaturgias, se ver nas telas, se identificar. Então, eu acho que, isso que a Rê também estava falando anteriormente, que eu acho que isso é um gol da novela, é esse lugar do o público civil, entendeu? Como deveria ser sempre, né? Como tem que ser esse lugar de uma comunicação direta,
de refletir a sociedade, né? Uma novela contemporânea. Então, qual é a nossa sociedade contemporânea? O que está acontecendo na nossa sociedade? Que assuntos a gente pode trazer para a dramaturgia, para questionar, para levar para casa? Eu acho muito interessante, assim, a gente ter tido a honra de possibilitar possíveis conversas em casa, porque eu acho que muita gente assiste a novela e acaba surgindo gancho em casa, né? Uma discussão, né? Assiste a novela de assistir em família, né? Assiste em família, então fica uma coisa, e você, né? Tipo isso já aconteceu com você? Eu acho que possibilita um assunto, então é muito importante essa representatividade, estar nas novelas, estar na dramaturgia, no cinema, no teatro. E no podcast também, olha elas no aí. O pod delas é um sucesso. Sim. Então vocês têm um público que vocês estão falando com aquele público que quer, que se identifica de alguma forma, né? O tanto de meninas que escreveram pra cá, pra gente estar aqui, Nossa. eu acho isso, a necessidade de serem vistas, né? Exato. A necessidade de serem faladas. Vamos falar sobre isso. Vamos falar, porque toda forma de amor tem que ser explorada, tem que ser mostrada, Respeitada, né? Respeitada e... Gente, vamos combinar que as pessoas fazem assim, né? Dentro do quarto. Não tem nada a ver com a gente, né? Na boa. porque Eu acho que a pessoa tem que ter boa índole, né? Ser uma boa pessoa, querer o bem do próximo. Acho que é isso. Né? eu acho que ninguém Agora tem... que a escolha das pessoas não tem nada a ver com a gente. Não, e tem nada a ver ninguém com a tem vida do que outro. se questionar e se interessar por Exato. com quem o outro está se envolvendo, né? Eu acho que Isso é muito as pessoal. personagens de vocês, com certeza, devem ter ajudado muita gente em casa. Muita gente... até às vezes, como falar isso para os pais, até adolescentes, porque eu vi sim. que vocês têm muito público adolescente. Então, como o adolescente vai abordar isso em casa, como vai falar com o pai, como vai falar com a mãe, porque ainda, né, tem um super preconceito. Então, quanto é difícil, mais... né? Você imagina você chegar e ter que contar para sua família inteira. Porque Uma tem essa escolha pressão de sua, fora. Eu acho que é muito mais do que a família se preocupa com o que as pessoas vão pensar da família. Claro. Porque tem aquilo de mostrar que é tudo, Perfeito, né, a né? família margarina. É. E aí fica aquela preocupação de, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu acho que, enfim, já aconteceu isso na minha família, daquela coisa de o que os outros vão pensar. Sim. Não é? A preocupação não é dentro de casa. Porque dentro de casa é muito amor, né? Graças a Deus. Tem que ter o acolhimento, né? Sim. Se Deus quiser. Mas a pressão externa é o que mais Pesa, né? pesa, Com total. certeza, com E certeza. sabe o que eu notei? O tanto quê? de personagem Clara que você já fez, né? Pois é. Menina! Clara Eu de acho que Laços de vai ser Família. Clara. Vem cá, Regiane! A primeira novela, que foi lá no SBT, em 1900 e pouco. Vou até começar a parar de falar com que ano a gente faz as coisas, porque a gente começa a ficar falar a idade que a gente tem, deixa pra lá. Pode delas é totalmente jovem. Imagina! Minha primeira novela lá no SBT era Clara. Depois a minha primeira novela de Manuel Carlos, Clara. Aí na pandemia eu escrevi um livro para meus filhos que chama Uma Ilha Fora do Mapa. E eu coloquei a personagem como sou eu ali, mas coloquei Clara também. E aí veio essa Clara para coroar, né? Posso pedir música onde? Pode, não pode delas. Pode pedir música para casar. O que você quer ouvir? Tema Clarena. Pode super. E você é daqui do Rio? Sou. O que você falou que você estava morando em Israel? Eu morei um ano em Israel. O que você foi fazer? Eu fui fazer, quando eu tinha 18 anos, eu fiz parte de um grupo socialista, kibutziano, judaico, que eu sou judia. Uhum. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui morar com um grupo de melhores amigos em Israel. Morei num kibbutz, que é uma sociedade igualitária, onde se vive com bastante ideologia e onde cada um dá quanto pode, recebe quanto precisa. Eu tinha uma família lá, que era tipo uma família adotiva, que era uma família que o meu pai, na época, assim, né, era jardineiro. E aí eu trabalhei como jardineira e estudei hebraico. E lá eu escrevi uma peça de teatro em hebraico. Caraca! Que eu dirigi, atuei junto com o meu grupo de amigos, todo mundo atuou. E Ela é depois, danada, ela é danada. depois eu trabalhei num centro de absorção para etíopes, como professora auxiliar desse centro que eu trabalhei, né? Então eu era professora de um grupo de meninos etíopes de 13, 14 anos. E depois eu fiz uma faculdade de educação não formal lá em Israel. E aí foi esse ano. Tudo isso em um ano? Gente, foi um mega intercâmbio, assim, né? Foi um super intercâmbio. Caraca. E aí eu voltei. E aí aí entrei na oficina de atores da Globo e na época eu fazia faculdade, aí eu fazia faculdade de teatro, depois fiz faculdade de cinema, fiquei fazendo as duas faculdades. E quando você começou a escrever? Eu comecei a escrever muito nova. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a fazer Tablado, que é uma escola de teatro de improviso aqui no Rio de Janeiro.
E eu fiz por 10 anos o tablado. E lá eu atuava e eu escrevia. Quando eu tinha 10 anos, eu escrevi um monólogo que eu apresentei. Para mim, escrever era muito natural. Eu escrevia peças de final de ano, escrevia texto para mostra de esquete. Era muito fluido, assim. É porque a gente também vai lendo muita coisa, né? Muito texto também. Fácil, né, você vai... aqui que eu tenho que fazer uma dramaturgia assim, vou colocar lá. Né? Acho que acaba... vai entrando na gente isso, era né? muito natural. Eu escrevia sempre as cartas da família. Quando tinha presente, eu escrevia as cartas e todo mundo assinava. Era carta para amigos. Ghostwriter total, né? Da família. Da família. Eu gostava muito de escrever. Sempre gostei muito de escrever. E aí, na faculdade, eu fazia faculdade de teatro. Fiz faculdade também de cinema. E na faculdade de cinema eu conheci a Clélia Bessa, que era sócia da Rosane Schwartzman. E a Rosane me encomendou alguns textos, porque ela estava começando a montar a equipe dela da primeira novela dela, da primeira Malhação que ela escreveu, Nossa. Malhação Intensa. E aí eu escrevi os textos que ela encomendou. E ela me falou, cara, isso foi aprovado aqui. E eu tinha 22 anos. Gente. Eu era muito nova. Eu me lembro que eu escrevia durante o dia Malhação. E à noite eu escrevia minha tese da monografia da faculdade, assim. Você estava fazendo o que de tese? Eu fiz um documentário sobre o processo criativo do ator. E aí, que eu sempre tive sempre gostei muito dessa... E aí eu filmei o processo criativo da atriz Dani Barros, na peça Estamira à Beira do Mundo. Maravilhoso. Que ela fez uma peça, enfim. E aí inspirada num documentário. Num documentário que é inspirado numa personagem real, o documentário Estamira, do Marcos Prado. Que é uma mulher que vive dentro de um lixão aqui no Rio de Janeiro. Em Jardim Gramacho. É muito dolorido assim, esse documentário. E aí a Dani fez, que era um monólogo. Eu fui assistir. Você viu? Nossa, eu fiz um documentário sobre o processo criativo dela. Nossa, era uma coisa. Fiquei 6 meses filmando. Aí essa foi minha tese de... Gente, vocês viram como que vocês estão muito interligadas a história, a gente nem né? passava texto, a gente só falava e fazia fofoca. Eu já cheguei a essa conclusão, gente, com a Priscila. Muito legal, incrível. Sempre vai ter texto. Ela fica louca quando eu falo isso. O que, Priscila? Aconteceu o quê? Vai trocando o camarim. Quê? Ah, tá, passa o texto. Ah, tá, passa o texto. Eu gosto de passar texto. Eu gosto de bater texto. E conta, como é que você faz pra se concentrar? Você tem isso de mais sério também, de precisa de silêncio? Ou você vai mais vamos lá? Então, depende de cada... personagem? Acho que depende do personagem. Entrou um momentinho agora, estão sentindo? Eu acho que depende do personagem. Depende, se às vezes pro teatro. O teatro é mais artesanal, você tem um tempo maior de preparação, né? Talvez tenha que trabalhar mais corpo e voz. Porque às vezes no teatro você quer entender aquela frase, mas que às vezes no palco não passa. Às vezes você tá no palco, você vira o rosto, o teu perfil com uma luz e explica o que é a cena, entende? Porque às vezes não é só sobre tem uma entender, técnica né? diferente. Às vezes é sobre sentir. Porque quanta coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende. Né? E segue andando, né? E às vezes até posturas nossas, né? Que a gente age e às vezes a gente não entende por que a gente agiu daquela maneira, só vai entender um tempo depois o que estava acontecendo com você naquele momento para ter agido daquela maneira. Ter acertado, por ter errado. E às vezes também, assim, eu fui cria de televisão, né? Eu entrei na Globo, minha primeira novela eu tinha 19, na Globo eu entrei com 21. Então eu sempre me sinto mais confortável fazendo televisão. Eu acho que eu me sinto mais assim, aqui é meu lugar, assim, de saber a luz, posicionamento de câmera e tal. Eu acho que eu me sinto um pouco... E às vezes no cinema é técnico e é um processo de confiança com o diretor. Eu amo porque o jeito, o filme vai ficar do jeito que o diretor quiser, assim, né? Então você tem que acreditar. Aberto, né? Não é aberto, normalmente é uma câmera. Agora você só pega o copo. Você fala, só isso, só. Não, agora você vira e só fala essa frase. É tudo muito picado, né? Então, por exemplo, eu fiz no cinema A Joana de Ângeles, que é um filme do Divaldo, Mensageiro da Paz. Eu fazia mentora e a minha personagem é a freira, né? Essa é uma história real do Divaldo, contando toda a trajetória dele, da espiritualidade. E eu fazia uma freira que era uma imagem doce, mas com uma voz firme, num tempo verbal de texto que não era o nosso do dia a dia. Então era uma coisa de mão aqui, era uma luzinha só e eu não podia mexer nada. Gente, era tão difícil aquilo, eu relutava tanto. Aí comecei o primeiro dia, o segundo dia, eu falei, tá tudo errado, que eu me preparei. Eu voltei para o Rio de Janeiro, procurei uma fono.
E eu falei, pelo amor de Deus, tem que me ajudar, não tô conseguindo dar esse texto. Ela, não, vamos respirar, vamos colocar vírgula, vamos colocar ponto, faz aqui, volta aqui. Fora que era um filme que falava sobre espiritualidade, então tinha um movimento assim acontecendo também, várias coisas. Eu falava, gente, não é possível que eu não consigo dar esse texto. Então, cada trabalho tem a sua beleza, a sua dificuldade, ao mesmo, junto com o sucesso ou fracasso. Eu acho que eu sempre falo isso, a gente não pode nunca acreditar tanto no sucesso. Entendeu? O seu trabalho nunca pode ser baseado nisso. E também você não pode acreditar que você é completamente um fracasso. Com certeza não. Entendeu? Então eu acho que a vida segue. A vida é, enquanto você está muito feliz por uma coisa, você está muito triste por outra. Rapidinho. Enquanto você está muito realizada numa coisa, você está muito inseguro com outra, ao mesmo tempo. Esse é o desafio. E é aquela coisa, né? Alguém falou isso, eu assisti num vídeo, que quando a gente está vivo, né? O coração tá é assim. Se é uma linha reta, quer dizer que você morreu. Então não existe isso na vida. A gente nunca vai estar com 100% equilibrado em todos os lugares. Exatamente. Mas as pessoas perguntam muito assim, poxa, você foi uma atriz que fez uma carreira tão longa, assim, né? O que foi, né? Eu falo, gente, acho que é isso. Eu nunca acreditei, assim, eu sou o máximo, eu sou a melhor atriz do mundo, como eu... tipo, eu sou a pior atriz do mundo. Acho que sempre teve uma vontade minha, assim, de entender um pouco atitudes humanas que talvez a minha cabeça não consiga entender, e fazendo uma personagem vai me colocar num outro ponto de vista, porque isso é muito difícil, você se colocar num outro ponto de vista. Sim, sabe? Eu acho que era uma preocupação e de sempre me aprimorar mesmo, assim, de, eu faço um curso aqui, ali, eu vou ler aqui, eu vou estudar, vou olhar como se comporta, sabe? Mas, e como que vocês começaram com isso de arte, assim, de querer trabalhar com isso, de entender que isso era um trabalho? Porque, né, foi, sei lá, quanto tempo você começou? Então, eu sempre gostava no meu colégio de participar, concurso de poesia, sempre teve esse lado maior. Eu tinha, mas eu nunca tive ninguém na minha família. Nasci em Santo André. A Rê escreve muito bem também. Tem livro dela, vou pedir trabalho para Priscila. Priscila, você pode? Bem, é verdade. Você escreveu um livro? Escrevi um livro na pandemia. Agora alguém me falou, escreve de novo. Eu falei, pode ser. Acho que eu posso dar uma focada assim nisso também. Pode ser. Se escrever um livro, pode ser. Porque tem que pensar no que é falar. Porque esse livro. Como se fosse um cabelo. Eu tô vendo. Esse livro foi muito específico porque era uma coisa que eu queria deixar para a infância dos meus filhos, sabe assim, um legado. Que máximo, eu quero ler. Qual é o nome? É lindo. Vou mandar para você. Chama Uma Ilha Fora do Mapa, que eu falo sobre conscientização do nosso lixo. Então é o que a gente joga nas ruas, que vai para o mar, que começa a criar as ilhas de plástico. Então a historinha que é o primeiro dia de férias deles. Eles são capturados pelo mar, vão para o fundo do mar e eles têm um julgamento. E quem faz julgamento são os seres do mar. Fala, por que vocês humanos fazem isso com o nosso mundo? E eles têm uma chance de voltar para a Terra e poder conscientizar as pessoas do que a gente pode fazer. Que legal. E veio baseado no meu segundo filho, o Antônio, que ele é o menininho que anda na rua e pega tudo que é lixo para jogar. Eu falei, mas que significa tanto lixo? Antes do livro, então, ele já tinha... Já tinha isso. E eles estudam num colégio, que o colégio pede essa participação para os trabalhos, para sábado pedagógico e tal. Então é uma escola que incentiva a gente a fazer a reciclagem em casa. E eu já fazia. E quando a gente é meio mãe, a gente pensa qual é o futuro, né? Qual o planeta que a gente quer deixar, o que você pode fazer de bom. E aí eu queria muito ter montado uma peça e não deu, eu ia escrever e tal. Eu falei, vou fazer o livro. Na verdade, uma editora me procurou, querendo que eu fizesse biografia. Eu falei, sou muito jovem, eu quero trabalhar mais um pouco. Mas eu adoraria fazer um livro infantil. E aí eu fiz dedicado a eles, assim, foi muito bonitinho. Aí eu fui na escola deles pra ler. Eu fiz um pra Rosa de Dia das Crianças e dei pra ela. É muito, eles ficam doidos, né? É muito bom. E aí também o Olavo, que foi um ilustrador fofíssimo, colocou bem eles característicos, assim, aqueles parzinhos de vasos, os meus são loirinhos, assim. E aí foi muito bacana. E como que você tava falando. Aí eu participava de um negócio de poesia, Aí com 13 anos eu participei de um concurso, assim, Garota Primavera, de Santo André. Eu fiquei em segundo lugar. Aí um fotógrafo me conheceu, pediu umas fotos. Aí tem uma coisa muito engraçada que eu vou contar, que eu fui borboleta da Mara Maravilha por um dia. Você sabia? Foi o quê? Borboleta? Era um programa que a Mara Maravilha. Lógico.
tinha no SBT. Ah. E aí tinha as borboletas, igual a Xuxa tinha as paquitas. Só que tinha uma coisa que era assim, era a borboleta do dia, que você ia. E eu fui de borboleta. Aí, qual que é? O passado que ninguém sabe. Gente, ela já foi borboleta por um dia. Borboleta por um dia. Muito fofinho, mas já era o máximo, né? Imagina, você sai de Santo André, participar de um programa de televisão. Aí eu conheci uma agência de modelos que era a Lica, que foi essa pessoa que acreditou em mim e falou, não, quero que você venha pra cá. Eu tinha 13 anos, aí eu comecei a fazer meu book profissional e tudo, e comecei a trabalhar como modelo. Mas eu não sou uma pessoa alta, tá, gente? Todo mundo pensa que eu sou altíssima, eu não sou, eu tenho 6'6". E comecei a fazer muito comercial. E fui fazendo capa de revista. Aí foi a primeira capa da Atrevida, que era o Capricho, essas revistas, né? Fiz 5 capas de Atrevida na minha época. Gente, eu devo ter lido alguma revista que você foi capa, fiz um monte de coisa. Com Fiz a comercial de Troverã, Sempre Livre. Eu fui fazendo muita coisa. E tinha contato também pro Japão. Por isso que eu falo, quero com um monte de vontade de conhecer o Japão, pelo amor de Deus. Porque eu tinha pedido para trabalhar no Japão. Só que eu era muito jovem. Meus pais, tá louco, você não vai sair daqui, tem que acabar o colégio, vou esperar. E fui fazendo as coisas. Aí eu fiz uma campanha que ficou muito conhecida, que era da Tostines, que era vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Sou eu, gente. Só dá um Google aí nas minhas campanhas. Era você que falava gente, isso? eu era a rainha da publicidade. Gente, isso é a teoria da relatividade da publicidade. Caraca, exatamente. gente. E aí eu fui fazer faculdade de comunicação social, fazendo publicidade e propaganda. E meu pai já falava pra mim, filha, você tem que fazer ECA, vai fazer USP. Só que eu morava em Santo André e USP é do outro lado do mundo. Eu falei, pai, eu vou ficar 3 horas em transporte público. Não tem como ser ator e atriz nesse país, eu preciso. E era o auge de você fazer publicidade e propaganda. Vestibular era 100/1, era mais que medicina, né? Caraca. E aí eu entrei numa faculdade lá em São Caetano, que era o IMES, e entrei num curso de teatro que chamava Fundação das Artes, que era onde o Fábio Assunção tinha feito e tal e tal. Com esta campanha da Tostines, a Globo me chamou para fazer oficina. O que era oficina? Eram 4 meses que você tinha aula de várias coisas. Mitologia grega, interpretação. Voz, corpo, não. Fui fazendo. Era muito legal. Quase que eu saí, quase que me tiraram da oficina. Falei, tá muito verde, não tá certo. Aí eu falei, não, deixa eu ficar. Eu vou ficar Dá madura. uma chance, por favor, ficar madura. Acredita em mim. Com 17 anos eu era mascotinha. E a minha turma era assim, Eu também entrei com 17 anos, era mais nova, mais olha que forte da loucura. turma. Eu tô muito chocada Chocada, com as né? coisas. E Ainda aí- tem oficina? Não, acabou. Não tem A minha mais, foi a última. A minha era em São Paulo. a de- Sabe quem foi na minha turma? O Faro. Rodrigo Faro. Nossa, esse dia eu Eu encontrei fiz com o no Rio em Rodrigo. 2000, foi a última Rodrigo ano. Faro, a Renata Maranhão, que depois virou uma jornalista. A Carolina Cashin saiu, uma atriz, ela saiu. O mês seguinte foi fazer... O objetivo era esse, era objetivo formar era isso, era novos formar atores para coisa. trabalhar na Globo. Então, e aí tinha que ser convidado mesmo, né? Acho que você não Fazer conseguia. teste. Você fazia É, teste. mas você não conseguia, assim, vários testes, tipo- foram meses, muito tempo de teste. Vários testes até você entrar. Eu também, eu era mais nova da minha turma, foi a última. Mas você podia ir lá, tipo, vou me inscrever pra fazer o teste aqui. E aí. Sei lá, deixar um vídeo de cadastro, eu acho. Ai, tinha o E é- vídeo. Eu E sabe o que era muito... engraçado você perguntar isso, porque ontem eu tava pensando isso. Ontem eu fiquei muito emocionada, vendo o Capitão Novela. Renato Sorrá fez uma cena linda, falando de novela. A gente... hoje é um dia muito, assim, sensível, né? Porque a gente cria uma família... imagina vocês estão uma semana aqui no Rio. Imagina ficar com uma família desde setembro do ano passado. E vocês estão no último episódio aqui, né, do podcast. E hoje E é a o gente tá no último último capítulo da novela. Nossa, como que é 179 capítulos, é muita Caraca, coisa. 179. E são pessoas que você convive, que você vê, vejo a Priscila chegando de manhã às 7 horas. A gente Ô, ficou moça, agora 10 dias sem se onda. ver, parece que a gente ficou você meses viu, sem gente? se ver. Que Vocês se encontraram aqui, então. Que legal. E aí, a gente... Aí teve um momento que eu olhei, assim, pra trás, assim, né? Eu falei, ontem, eu fiquei muito emocionada, que eu falei assim, imagina, eu venho de uma classe média do ABC, que é um lugar, né, assim, que é foram cidades que foram criando, assim, e era muita falta de oportunidade, né? E eu sempre penso isso, assim, às vezes o que eu acho que sempre alguém precisa olhar para o outro e ver que
é possível, né? Você trabalhar a autoestima, assim, é possível você acreditar no seu sonho. É engraçado, eu falo isso, mas eu lembro direitinho, assim, quando eu chegava da escola, eu só queria ver a Xuxa cantar Lua de Cristal, assim, sabe? Eu tinha muito isso, assim, que eu falava, cara, ela vai cantar tudo que eu quiser, porque era uma coisa que eu fazia pra mim. Então, tudo ao meu redor era pra eu desistir de tudo o tempo todo. Até quando eu era modelo, meu pai falava pra mim, filha, você fez 5 testes, não passou em nenhum. Eu, calma, pai, vai dar certo, vai dar certo. Muito teste que fazia, né? Era muito teste. Mas morar em Santo André era pegar ônibus, era trem, era metrô até a luz, entendeu? E aí, na outra semana, eu fazia 6 testes, pegava os 6, assim, sabe? Então, foram coisas que foram acontecendo. Então, eu nunca desisti. E, ao mesmo tempo, hoje, quando eu olho pra trás, né? Agora, eu fiquei 24 anos na Globo, encerrei esse prazo longo, assim, na Globo. Eu falei, gente, como é que deu certo? Como é que eu consegui sobreviver a um pouco anos, né? São 24 anos. Eu acho que é um muito trabalho isso, atrás né? do outro. Acho que eu parei quando eu fui ser mãe. E anunciou Uns ontem, né? 3 anos. Foi ontem que você anunciou, né? O fim do Foi ontem, contrato. foi ontem. É ontem que foi. É porque eu acho que é muito sobre não desistir, né? Porque É eu acho isso. que a vida... A arte é um pouco isso, É assim, porque né? são muitos desafios, assim, né? Eu me identifico muito com o que a Regiane tá falando, assim. Eu fui muito essa criança sonhadora também, assim, né? Sim. Quando eu fui a primeira vez no teatro com meu pai, fui ver Pluft, eu olhei assim pro palco e falei, cara, eu quero estar ali. E... Eu fui ver o Patinho Feio no meu caso, falei, que cisne é esse? Eu quero ser esse cisne, né? Tinha uma magia, né? Eu fui ver A Pluft, troca de da Maria luzes, Clara Machado. assim. E isso, assim, não foi nada fácil, assim. É muito sobre não desistir, né? Porque os desafios vão sempre estar sendo colocados e tanto de perrengue, que eu acho que eu já passei muito mais perrengue na minha carreira do que realização, do que sucesso. Muito mais suor do que conquista. Muito mais. Porque as pessoas de fora têm uma visão só do glamour, né? Não, tanto que era assim, eu me lembro isso. que eu era a primeira a sair de casa e a última a chegar. Eu fazia uma faculdade, eu era bolsista nas 2 faculdades. Eu fiz uma faculdade eu fazia de 7 a 1 da manhã, faculdade de cinema, e de tarde eu trabalhava, eu ia pra Globo fazer novela, ia ensaiar peça, depois de noite, de 7 às 11, eu fazia outra faculdade, final de semana eu viajava com o teatro, ficava ali na marmita, sabe? Eu sou marmiteira, sou tipo... operária, né? E não tem glamorização. Sabe o que eu acho? Eu acho que no fundo é algo maior. É a mesma coisa de você perguntar, você perguntou assim pra mim, e aí, né? Como você começou? Meu irmão fala isso pra mim, ele fala assim, era uma coisa sua, assim, era maior do que você, sabe? Já nasce com a gente, né? Não sei te explicar, assim. Se você pensar que na minha família não tinha. Tua mãe é artista plástica, né? Ainda. Eu acho que tem um lugar. Mas assim, existia, eu acho. Ai, arrasou Olha! na sombra! Vai pra cá. Foca no gato ali atrás. Pode botar nela, não tá namorada. Arrasou. E em relação aos filhos, como eles lidam, assim, com os personagens? Como é que é? Esqueci de te contar. Tem uma história super bonitinha. Eu viajei com eles agora, fui pra Bariloche, né? Fui levar eles pra ver neve, nunca tinha visto e tal. Aí entrei numa loja de chocolate, meu filho mais velho falou, mãe, olha aqui a bandeirinha. Aí eu falei, o que tem, Gabriel? Aí ele falou, leva para a sua namorada da novela. Eu quase morri. Muito bom. Porque ele viu a bandeirinha LGBT, toda bonitinha. Leva pra namorada da novela. Eu tenho uma muito boa da Rosa também, Muito que eu esqueci de contar. Ela falou assim, nós ganhamos muitos presentes das Hoje vocês viram. Aí chegaram 2 bonequinhas, da Clara e da Helena. Ai. E aí minha filha, que tem 4 anos, estava assim, e essa é a Helena, né, mamãe? E essa qual é? Eu falei, essa é a Clara, ela é a Clara. Elas são amigas? Aí eu falei, filha, elas são, além de amigas, elas são namoradas. A Helena e a Clara. Aí ela assim, então a Clara é a marida dela? Eu falei, filha, um ótimo ponto de vista. É a marida. É a marida. Gente, criança tão esperta, Tão né? esperta. E E posso te simples, falar, né? simples, sabe? Pronto, É não isso, tem maldade. é simplicidade. Simplicidade, não tem... É o que é. Eu o que acho é. que tem isso, assim, que às vezes as pessoas ficam preocupadas. Como é que vai falar sobre isso com as crianças? Gente, eles sacam muita coisa. Por exemplo, eu tenho... Nossa, eles são gays, assim, sabe? Como é que eu vou falar que tem um casal dentro da minha casa? O que é? Ele pergunta, mãe, o tio fulano namora? O tio fulano namora. Tá bem. Acabou. Assim, se a gente ficar tensa, como é que eu vou explicar? Ai, meu porque Deus, vai ser julgamento. Não tem que ter esse julgamento. Aí, em seguida, eu falo, independente da escolha, a gente sempre vai respeitar a escolha deles. Combinado? Combinado, mamãe. Acabou. Não, porque também... É isso que é legal, assim, esse que é o ponto. Na novela ele queria saber, como é que é isso? Aconteceu isso. Então elas namoram. Tá. Tem quantos anos? É isso. O Gabriel, 9, o Antônio faz agora 8.
É 1 ano e 4 de diferença. Alguém um dia perguntou assim, mas você não tem medo da sua filha ver a novela, ver que a sua personagem namora outra mulher, beija outra mulher? Aí eu falei, por que eu vou ter medo? Eu prefiro até porque vai surgir assunto a partir disso. Porque se ela não vê na novela, ela vai ver na rua. Então tomara que veja do meu lado, para eu poder conversar com ela, para eu poder ter chance de falar com ela, de tirar qualquer dúvida, de estar junto para qualquer questão que surja. Isso é uma questão que eu tenho, assim, eu conversei muito sobre isso. Eu prefiro que eles me procurem para tirar qualquer dúvida, entendeu? Do que pegar uma informação. E hoje também essa coisa do TikTok, assim, né? É a geração deles, assim. Quando eu falo, vem assistir a novela da mamãe. Ai, mãe! Eles assistem, eu ia assistir e aprender sobre representatividade, sobre respeito. Pra assistir uma cena, mãe! Aí o meu mais velho já tá nessa fase, né? Para! Assiste o que a sua mãe tá vendo? Tá fazendo? Aí ele, pode colocar no YouTube? Aí a primeira coisa. E eles estão na fase de futebol, então tudo é do futebol, tudo é jogo. Tudo não, a Rosa é adora, paródias, é tudo, assim. Aí ela fala, essa aqui é a Helena e essa aqui é a mamãe. Tipo, ela confunde um pouco, assim, ou já passou? Tipo, quem é a Helena e quem que é a mamãe na foto, quando passa, assim. Aí muito lógico, porque até pelo jeito de vestir tudo, né? É diferente, exatamente. Mas o menorzinho, um dia, eu perguntei assim pra ele, Tonton, o que você acha da mamãe? Essa coisa das pessoas pararem. Lá na Argentina tinha vários brasileiros e tal, veio tirar, acho um pouco chato. Por que você acha chato? Mãe. Eu falei, não, já sei que é a mãe só pra você. Ele fez assim com a carinha, né? Mas respeita e tal. Mas foi bom que você perguntou. E foi bom que você também deu nome pro que ele tava sentindo. Aí eu brinquei com ele. Um dia ele encontrou um jogador do Flamengo aqui no Rio, no restaurante. Ele tinha acabado de ganhar uma competição de sub-8. Eu esqueci o nome eu vou lembrar agora. Aí, mãe, dá o telefone. Eu vou lá tirar foto. Gente, o menor conversou com o jogador como se fosse atleta pro atleta. Acabei de ganhar o sub-8. Aí eu fui vice-campeão do sub-9 do meu irmão. Aí eu olhando de óculos. É sobre autoestima. Assim pra ele. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei pra ele, tá vendo? Não foi legal pra você ir lá tirar a foto com o jogador? Eu falei a mesma coisa. A mamãe também, as pessoas querem ver, né? Eles respeitam, assim. Eles entendem. Pra eles acaba ficando meio normal também, né? Cresceu, assim. A Rosa me perguntou o que é fã. Eu falei, quantos anos ela tem? 4. Ai, gente. Aí eu falei, quando você admira alguém, quando você gosta muito de alguém, mas não necessariamente você conhece. Eu falei, tipo, a Rita Lee, que a gente é fã, que a gente ouve muito. Aí eu falei várias, tipo, Maria Bethânia, que a gente escuta. A gente é fã da Maria Bethânia. A gente é fã. Ela escuta também? A gente escuta. Ai, que bonito. É a música que ela dorme, a da Maria Bethânia. É muito engraçado, que aí ela foi dormir outro dia com uma prima minha, aí ela me escreveu, cara, ela tá pedindo muita música da Maria Bethânia. Qual é a música da Maria Bethânia? Ela tá só dormindo com Maria Bethânia. Eu falei, cara, desculpa. Meu filho tá uma onda de rap. Eu olhando assim, Gabriel, pelo amor de Deus, vamos ouvir Caetano Veloso, Gilberto Gil. Ai, mãe, para. Aí ele quer fazer rima, né? Sim. Não é rima, tem um nome isso que você faz esqueci, que você faz o negócio do rap. Ele tá viciado nisso. Fase, né? Fase de tudo. Fase. Mas não, tem que. E às vezes ela fala, mamãe, não quero ouvir Rita Lee agora. Aí eu falo, tudo bem, filha, tudo bem. E às vezes eu falo pra ela assim, tipo, filha, eu como sua mãe tenho a responsabilidade de estar te apresentando coisas novas. Sim. Um dia eu te apresentei Rita Lee, você gostou. Te apresentei Caetano Veloso, você gostou. Então eu tenho que te apresentar coisas novas, assim, minha responsabilidade. Aí são escolhas depois, né? Aí ela ficou olhando assim, tá bom, eu gostei mesmo de Rita Lee. Ai, bonitinho. Tá vendo, filha? Como era essa fase que a gente fica doida na cabeça, escrevendo? Imagina lembrar das palavras. Teve alguma... Você precisou de um tempinho a mais nessa fase? Não, eu sinto que eu tava tão feliz de ser mãe e tava me sentindo tão potente, tava, assim, amamentando a minha filha e eu tava me sentindo, tipo, muito... Eu acho que foi quando eu me senti mais empoderada, mais poderosa, foi quando eu tava amamentando a minha filha, sabe? De estar gerando o alimento de um ser humano. Sim. E isso me deixou muito conectada, assim, comigo mesma, com a vida, com o ciclo, com ela. E pra mim tava um prazer, assim, trabalhar. E eu achei que tava muito boa essa dinâmica, porque eu ficava escrevendo, sabe? E não teve aquela culpa de, não, agora eu só posso ser mãe, não posso trabalhar, e depois eu... tô trabalhando, tô perdendo essa fase, não teve isso, assim, de... A culpa acho que nasce junto, né? Separe o filho, separe a culpa, assim. Vamos lá, seguir com ela até... Separe tudo junto, entendeu? E eu acho que a sua memória também vai no leite, né? Se amamenta, vai o leite, vai a memória, vai o sono. Ela tá nesse momento, nessa Mas fase. É porque... E foi diferente da primeira?
A primeira se lembrava, agora não muito. Não, esquece tudo. Ah, Depois também? volta, né? Ah. Depois volta. Cada uma tem uma reação, né? Nossa, diferente. eu esqueço as palavras Eu assim. não sei se pra mim voltou totalmente, não. Porque eu acho que a sua cabeça fica tão abduzida pela maternidade, por filho, né? Você fica 24 horas com a antena ligada. Fica. E no início é tão E não frágil, para, né? Nossa, parece que vai quebrar, né? E é um nível. Muito medo, muita coisa junto, muito sentimento junto. Eles A minha- assim, eles já sentem o que eles querem fazer? Vocês já têm esse feeling assim ou não? Lá em casa a gente já tá comprando a passagem para a Copa do Mundo, porque só fala futebol, futebol, futebol. Fala, tá bom, vamos pra Copa. Mas eles nunca demonstraram nenhum interesse assim de querer fazer aula de teatro. Então, o Gabriel desenha muito bem. É? Eu coloquei ele até num curso de desenho. Eu acho que é uma coisa de grafite, levei eles aqui na exposição dos gêmeos, ficaram loucos, Nossa, assim. que demais. Muito legal. E os dois jogam muito bem futebol, mas o Tom é mais, assim, dele jogar bem, assim. Ele é uma O Tom? força, é o capitão do time, ele é todo... E é Olha. bonito, né? Você identificar o que cada você filho... vê, né? E é muito louco você ter traz, dois filhos, né? porque, tipo, a minha mãe e meu pai falam completamente diferente, assim, é uma personalidade que não tem nada a ver com outra, assim. E quando você engravidou deles, Então, como foi? você perguntou. A maternidade quase vale outro episódio do podcast. A maternidade É que depois a gente tem um quadro que chama Maternidade. Ah, é? Aí você Ah, eu vou coloca amar. lá. Eu amo falar sobre isso. Ah, então fechou, tá Pra convidada. mim foi o seguinte, Amo. eu tinha muito a minha profissão, o meu trabalho, em primeiro lugar. Eu não pensava em ser mãe. Aí com 30 anos, assim, que eu já tinha feito várias coisas, conquistado, viajado, eu falei, quero ser mãe. Mas eu não engravidava. Aí eu lembro que eu era casada, acabou um casamento, porque eu queria ter ele, não, e tal. Depois eu comecei a namorar e não engravidava. E aquilo foi gerando uma frustração, acho que passei 5 anos da minha vida, assim, Esse muito assunto complicado. Mexe muito. Porque é aquela frustração, menstruei, não acredito, o que acontece? E aí eu coloquei um deadline, assim, na minha vida com 35. Eu falei, não, vou procurar um médico, vou fazer todos os exames pra saber o que vai acontecer. E a gente não tinha nada. Nada. Eu passando tipo, protetor, né? vai falando. É bem mulher é bem assim, vai falando. Mulher, vai assim, falando. bem aqui, eu vou só tirar um seguindo, cravo, mas vai falando. Tô aqui ouvindo. Aí chorando, desabafando, né? Adorei isso. Arruma o cabelo, Priscila, tá bom lá? Também tô falando. Tá lindo, aí sempre se ótima. ajeita. É porque esse cabelo tá novo pra mim, eu tô me adaptando Ficou ainda. lindo tô esse meio- cabelo novo. Tá lindo. Aí, a gente procurou um Você quer tratamento. Ela não tá mais no sol, não. Acho que eu tô bem, obrigada. Tá bem. É porque ela é mais branquinha também, né? Branquinha, Desculpa, uma branquinha falando com outras. Aí, enfim, aí a gente procurou um tratamento. Aí a gente fez fertilização já. E o meu primeiro filho foi tratamento. E ali eu tinha programado um pouco a minha vida, assim, tipo, quando a hora que chegar a hora de ser mãe, eu realmente quero parar, vou juntar dinheiro e tal, quero ficar naquele processo, porque demorou muito, mas eu acho que o fato de ter demorado, eu me senti preparada. Parece que, acho que sei lá, Deus, o universo foi me preparando para o que seria a maternidade. É que a gente acha que é demora, mas não é demora, né? É o tempo certo. É o das tempo coisas. certo de que Nossa. a gente... É o Que a tempo gente, certo. às vezes, não tem É consciência. É que todo mundo me falava, você tem que relaxar, uma frase que eu odiava. Alguém falava, você tem que relaxar pra engravidar. Eu falava, não pronto, fala essa agora frase. sim. Agora... Entendeu? Calma, vai viajar, não espera, faz exame, toma isso, toma aquilo, planta bananeira. Gente, de tudo. Muito. De tudo. E quando rolou a primeira gravidez, e eu lia e tinha referências de que filho podia atrapalhar a vida, que era difícil, que a sua vida ia mudar, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. Só que pra mim foi tudo ao contrário. Eu curti tanto. Eu enjoava, eu falava, ai, tá enjoado. Eu ria, assim, tipo, ai, tem que ver coisa azeda, ai, que gostou. Eu fui curtindo aquela barriga, eu fiz yoga, eu fui pro Pilates, eu nadava. Eu era meio atleta, assim, na minha gravidez. Fiz um texto super bonito numa coluna do Globo, falando que, poxa, como eu ouvia coisas que não eram tão positivas e que pra mim foi completamente. Mas eu acho que no meu caso, como eu fiquei 5 anos para engravidar, tudo pra mim era uma novidade, era uma comemoração. Você tava muito grata por aquilo. Eu tava muito Eu grata também por tive aquele isso, momento. eu também assim. tive isso. Foi, meu Deus, que perfeição. Pra mim era uma sensação de que algo muito maior estava acontecendo. Muito maior que o meu enjoo, muito maior. É isso, é muito difícil. É muito poder, né, pra uma mulher, assim, é um poder. Você fala, Mas pra tô mim era, não gerando uma sei, tinha vida. um consolo em algum lugar. Era tipo, eu sentia muito enjoo, mas
cara, é porque tô fazendo um fígado aqui. Um braço. Tô fazendo um rim, então, porra, isso dói mesmo. Eu adorava tudo, eu curtia muito, assim. Tanto que eu fui até quase 42 semanas, estourou minha bolsa. Caraca. Aí eu fui rindo na hora que estourou. Foi muito engraçado a hora que estourou a bolsa, assim, porque eu falei, gente, olha, eu já tô até sonhando que estourou a bolsa. Eu tinha ido fazer xixi, né? Aí quando eu levantei, estourou, eu comecei a rir, fui lá acordar o pai, você não sabe, estourou a bolsa. Aí, cara, a gente começou a rir. Aí ligou pra médica, olha, pô, e agora? Vai amanhecer? Não, vamos pro hospital. Só que quando eu cheguei no hospital, nada da dilatação. Isso no primeiro. Só que cheguei no hospital, estourou 3 da manhã, cheguei no hospital, sei lá, 5 da manhã, aí ela, depois de umas 8 horas, vamos induzir? O que é induzir? A gente nem sabe, né? Tem que induzir, tá. Vamos, não. Chegou 6 da tarde, falei, pô, não vou falar pra ninguém, são 6 horas da tarde, essa criança não nasce. Eu falei, não vou falar pra ninguém, tô mal. Ela, não, vamos descansar, né? Gente, eu induzi 3 vezes. Eu sei que a minha médica, depois de 20, 24, 25, 26 horas, aí ela chegou pra mim e falou... Ela chegou chorando no quarto. Você tinha tudo, você foi a melhor grávida que eu podia ter, o seu bebê está encaixado, mas a gente tem que fazer cesárea. Aí eu consolando a médica. Mas a gente tentou, Maria Helena, fica tranquila. E ela chorando, ela ficou muito mal. Ela falou, como é que... Olha, ela falou, como a gente não tem controle. De nada. E como a gente idealiza, E gente. ela tava arrasada. Eu falei, não, tá tudo bem, não deu certo. Vamos lá, vamos na cesárea. E dá uma raivinha da cesárea, né? Porque 5 minutos a criança nasce e fala, eu tava 27 horas dentro desse hospital, não acredito. Porque eu fiquei tentando. E veio fisioterapeuta e pega a bola e toma banho. Eu fiz tudo, gente, tudo. Agacha. Então, assim... mas ao mesmo tempo, pô, eu tentei, sabe? Foi legal pra caramba. Você conseguiu. Eu consegui. Eu também não, assim, eu queria, Mais do que tentar, queria você muito conseguiu. que acontecesse tudo naturalmente, entendeu? Aí, quando nasceu o Gabriel, 6 meses depois, eu fiz uma peça de teatro no Rio de Janeiro, mas eu tinha uma produtora maravilhosa que a gente ensaiava na hora do soninho dele da tarde. Então, tipo, eu dava de mamar, ia ensaiar 3, 4 horas e voltava. Então, ela fez muito no meu esquema. Só que, 8 meses depois, a grávida do segundo! E aí, sem tratamento. Sem tratamento. Caraca! Era o tempo de Deus mesmo, Foi né? tempo de Deus e presente de Deus, assim. E ele é todo... é diferente, ele é eu falo, você é de outro planeta, meu filho. Ele é mesmo, ele é divertido, ele é engraçado, ele tem umas tiradas, assim, sabe? E aí eu fiquei uns 3 dias assim, porque 8 meses, você sabe o que eu tô falando, 8 meses é uma hora que a mulher fala... Oi, vou vida. perder peso. Você fala oi, vida. Pra mim foi com 9 ginástica. meses. Foi tipo assim, 9 meses de voltar grávida, pra depois vida. 9 meses Vamos lá. até tipo, oi, vida, oi, mundo, oi, corpo. Exatamente. Viajar, fazer as coisas, né? Normal ali e tal. Não, você sabe que uma das coisas mais importantes pra mim depois que o meu primeiro nasceu foi um dia que minha amiga chegou pra mim e falou, vamos ali tomar um café? Café? Aonde? Sair de casa? Sem meu bebê? Não, a gente só vai tomar um cafezinho. E ela me levou. Meia hora. Calma, relaxa. Era tipo, Meia era isso, hora. meia hora. Mas aí eu lembro que eu olhei e falei, nossa, que verde, né? Sol, céu. Juro, foi a melhor coisa que eu fiz, porque é uma parada meio, é isso da cabeça, de você não... Fica sem É noção do fralda, tempo. fralda, pomada. Sem dormir, né? Você não sabe que dia é que dia. Parece tudo um ciclo. Daqui a pouco você tá dando a pomada de mamar, dando leite no bumbum. Era uma loucura, assim. Não, aí eu tinha uma coisa, tipo, eu dava, meu filho nasceu grande, aí eu dava, aí a criança foi definhando. Aí o médico, não, eu peguei um pediatra que fez o parto primeiro, que ele era muito alternativo, não tô julgando ele, mas é porque faltou um pouco de olhar, assim, pra minha situação. Então ele falava, faz isso, agora pega a bombinha. O som que eu mais odeio na vida é a bomba de leite, aquele negócio. Quando eu ouço aquilo, eu falo, tira o leite, aí dá não sei o que lá, agora dá som, não, coloca o bico pra pegar o bico direito, aquele negócio, como chama aquele negócio aquele do bico? de silicone. De silicone. Ah, mas o bico de silicone, mas aí o bebê não vai ficar em contato. Aí eu falava, mas o que é o importante? É o contato ou ele se alimentar? Alguém precisa me falar. Então eu fui muito destreinada, assim, na amamentação. Nem mamadeira eu tinha comprado, pra você ter uma ideia. E aí, depois de um mês que a criança foi perdendo peso, e eu tinha uma pessoa que eu sou muito grata,
que era uma babá que ela era muito nova, mas ela tinha muito conhecimento da vida. Então ela me ensinando muito. Não vai dar errado isso, não dá, a criança vai engasgar. Ela era ligeira, dá um complemento. Não pode. Não, porque eu queria me encaixar no padrão, que eu queria dar 6 meses de peito, que eu ia ser uma mãe incrível. E não rolava comigo. E era uma mega frustração. Ao ponto desse pediatra procurar minha médica e falar, acho que ela tá com medo, ela é atriz, tá com medo do peito cair. Cara, eu falei, o quê? Nunca mais voltei nesse médico. Nunca mais na minha vida voltei nesse médico. É muito louco. E fui pro outro médico, que é maravilhoso, que ele falou, calma, vai dar tudo certo, você só precisa descansar. Dá o complemento à noite, essa criança vai ficar mamando durante o dia. Cara, a primeira noite que eu dormi, eu lembro exatamente disso, assim, aquele peito gigante de leite. Assim, eu tinha leite, mas ele precisava, meu leite não era o suficiente. Mesmo assim, eu fui até 3 meses com ele tentando. E o segundo filho, aí eu tentei fazer a peça no meio disso, que você perguntou. O meu segundo filho veio, engravidei, e aí fiquei meio 3 dias. Caraca, como é que eu vou ter outro filho tão próximo? Eu tava voltando a vida, nem queria voltei trabalhar. ainda, né, direito. Eu queria, e eu lembro que foi uma coisa muito bonitinha. Eu engravidei no final de uma novela, que se chamava Sangue Bom. E eu acabei grávida, aquele figurino não entrando. E aí a figurista, tá engordando. Eu não queria falar que eu tava grávida, queria esperar 3 meses. E acabei a novela grávida, que foi muita felicidade, assim, foi muito legal. E, então, até 4 meses eu fiz a novela, depois fiquei curtindo essa gravidez mesmo. Então, eu queria voltar. E eu lembro que a Malu Madre foi me visitar, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você fica achando que sua vida nunca mais será a mesma. Volta, vai estar tudo lá, aproveita. Porque é um momento muito rápido, muito mágico. Só que quando você é pequenininho, você fala, minha vida é essa, pelo amor de Deus. E não é, né? Assim, passa num instante. É muito rápido esse momento. E aí o Antônio veio num milagre rápido, assim. E depois do Antônio eu voltei a trabalhar. O que foi muito legal pra mim, tá? Eu não julgo as mulheres que realmente querem curtir a maternidade ou deixam de trabalhar, porque eu acho que também tem uma satisfação pessoal gigante nisso, e eu tenho muito respeito por essas mulheres, assim. Não, o que maternidade me ensinou foi, tipo, não julgar. Não julgar. Não julgar nada. Não julga. Não julga se você tem babá, se você não gente, tem, e esse se você assunto troca, filho se você assunto filho mexe em lugares muito profundos. Muito. Sabe, você querer ter filho, você ter filho, qualquer assunto ramificado de filho mexe com lugares muito profundos nossos, assim, sabe? Você se transforma. Isso que você falou foi muito legal de julgamento. Uma vez aconteceu isso comigo numa pizzaria. Uma mulher, eu vi a mulher falando assim pra mim, que o meu bebê começou a chorar. E aí a babá falou, não, deixa que eu vou levar ele, pode comer. E eu vi, sabe quando você vê a mulher falando assim? Que absurdo, olha lá, mandando a babá cuidar do filho ao invés de ser ela. Só que aquela mulher não tinha noção do que eu tinha passado no meu dia. Eram 8 horas da noite. Que eu ia falar, só quero comer uma pizza, tomar um chopp, gente. Era só isso. Aquilo me bateu tão mal que eu lembro disso. Falei, você não julga. Na verdade, o meu olhar é de compaixão. Quando eu vejo uma mãe com um carrinho, com não sei o que lá, com a família. Eu chego lá e falo que ajuda. Eu também sou assim. Eu vejo uma mãe tentando passar o carrinho, eu vou lá, levanto o carrinho, me dá um... Porque eu sou quem é mãe. Eu não julgo, cara. Eu acho que quando tem qualquer coisa relacionada à filha, eu não julgo a outra mãe, a outra mulher. Porque... Como também eu tenho amigas também que não quiseram ter filho, que tudo bem, são escolhas dela, entendeu? São escolhas delas. Então, acho que é um lugar tão bom, assim, de você... É isso, né? De viver o outro lado, né? Você fala, não julga, você não sabe o que tá passando dentro de uma família, de uma relação. A gente não julga o outro de uma maneira geral, né? A gente não sabe o que o outro tá passando pra fazer o que faz, pra estar do jeito que tá. A gente não sabe do outro. Qual foi a cena mais difícil que vocês fizeram juntas? Acho que foi dessa semana pra você, não? Não, acho que pra mim essa nem foi difícil, foi emocionante. Eu acho que difícil... Sabe um desafio que eu tive, assim, enquanto personagem? A minha personagem tinha muitas falas que podiam ficar num tom meio professoral, assim. Meio hierárquico, sabe? Porque tinham várias frases de efeito. Ah, tá. Frase de... Sabe assim, né? Frases fortes. E pra mim era difícil esse lugar de não falar as falas da Helena de um tom professoral e duro e hierárquico. Isso pra mim foi difícil. Lá no começo, assim, quando tinha... Eu acho que a cena que vai ao ar hoje... Ai, a gente gosta disso. Foi uma cena difícil porque tinha muita emoção. É. E eu tinha que dar o texto.
Então, sabe esse controle que você tem que ter? Eu preciso controlar o que eu estou sentindo, eu preciso conseguir dar esse texto mais o todo. Acho que a cena de hoje foi uma cena muito... Nossa, eu preciso ter controlar. Ai, gente, eu tô aquilo que eu faço. ansiosa. Eu também. Vamos A cena assistir. de hoje é... Tem uma pergunta aqui super legal. Ah. Aqui, ó. O que a Priscila diria pra sua Helena e o que a Regiane diria pra sua Clara no fim dessa jornada? Ai. Eu diria, Clara, você pode tudo, basta confiar em você. Isso é Eu lindo. acho que é isso. É linda essa frase. Vou falar pra mim também. Vou me olhar no espelho e vou falar, preciso. Serve pra Priscila. Serve pra Priscila. Eu acho que eu diria pra Helena, tenha paciência. Nem todo mundo é tão intenso e tão bem resolvido quanto você. Perfeito, entendeu? O personagem mesmo. Né? Ufa! Não, porque ela cobra, Entendeu? coitada, você cobra também da Clara. Eu acho que coitadinha, a ela Helena, fica tipo, toda- a Clara tá se descobrindo, tá mudando muita coisa na vida dela, muitos padrões, né? Então, Helena, e eu acho que a gente exige do outro que o outro haja como a gente agiria. Esse é o grande... E um isso dos é o grandes defeitos. isso é né? muito difícil em se relacionar com tudo, né? Com amigo, com amigas, com relacionamento amoroso. Porque a gente espera que o outro haja como a gente agiria numa situação. E isso também que é o surpreendente da vida, que o outro não vai agir como você agiria. Então, por isso que a gente está vivo, né? Porque a gente erra. A gente pode também errar. A gente pode acertar, mas é o que a gente faz com o nosso erro, né? Se a gente aprende, se a gente emburaca, se a gente... Dá a volta ou por se a gente cima. passa por todos esses movimentos, né? De emburacar e de se desculpar e de se redimir, de se colocar como humana. Tem uma frase que falam que é clichê, mas ela é real, né? É você entender que tudo passa, né? Tudo passa. Nenhuma dor vai durar para sempre, nenhuma alegria vai durar para sempre. Eu acho que tem uma... Eu sou praticante de yoga há anos, né? 20 anos. E a yoga preza muito isso, assim, o momento presente, né? Onde você tá. E eu acho que serve muito isso pro nosso trabalho também, né? Você viver, a gente tá aqui agora, conversando, trocando essa ideia. Uhum. Eu acho que isso... Eu faço isso também. Eu esqueci o nome. Quando eu tenho... Mindfulness. Quando ataca a minha ansiedade, eu faço isso, essa técnica. tudo passa. E essa frase veio através de quando eu cheguei no Rio, que tava tudo acontecendo, foi dando umas crises assim de ansiedade, e era calma, assim, calma, baixa a bola, confia, sabe? Eu acho que confia e entrega, né? Que o universo vai trabalhar a favor. Aceita, confia e entrega, né? A Alexia Cristina, ela falou, se fosse pra mudar algo no roteiro de Clarena, o que vocês mudariam? Pri, sou do Relicário Steinman. Amo você. Oi, Alex. Obrigada pelo carinho. Eu acho que a Rosane já fez. Eu acho que já foi feito. Já foi feito. Pronto. Já está. O que tá feito, tá feito. O que tá gravado, vai ao ar. Já foi, gente. É hoje. Não tem mais Não, mas essa. eu não mudaria nada. Eu não mudaria. Sabe por quê? Nem Eu no acho... final. Aquela que quer saber alguma coisa no final, né? Nem no final você mudaria. Gente, eu acho que as mudou, coisas deu são do certo. jeito que elas têm que ser, sabe? Eu acho que nada é por acaso, assim. Então, Sim. tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer pra gente estar aqui agora. Boa. Entendeu? Tudo. Arrasou. Nath pediu pra vocês mandarem um beijo pra Nath e pra Lu. E amamos vocês. Beijo, Nath, Lu. Beijo, Lu. Nossa, elas são muito fofas, cara. Tá, Melo. Meninas, parabéns pelo trabalho de toda a vossa equipe. Acho que é de Portugal? Deixa eu ver. Sou a Thalita e hoje estou aqui pela Bu. Tenho agência de viagens. TT Travel. vamos ser Olha aí, tá convidada te mandando pra uma viajar. mensagem. Ó, tenho agência de viagens, TT Travel, e gostaria de patrocinar o novo quadro dela. Vem aí. Eu lancei um quadro novo no meu Instagram, que é pela primeira vez, eu fazendo coisas pela primeira vez, Ai, assim. que Aí eu legal. viajei pra uma casa flutuante aqui em Angra dos Reis. Foi maravilhoso, assim, a Uma experiência. casa linda, no meio do mar, gente, maravilhosa. Gente, Que fica linda. ancorada, assim, no mar, sabe? Lindo, lindo, lindo. Acho que é isso que ela viu o Ai, que vídeo. legal. Ela falou, ó, foi Parabéns. Lu, Vamos Help. conversar. Contatei Chama a no vossa direct. DM. Gente, acho que ela é Portugal. Tá? Já? Olha! Gente. Internet Ai, muito tem uma rápida. pergunta muito Muito boa pra fazer. rápido. O que vocês acham que tem de parecido com suas personagens? Nossa. Eu tenho... Quer começar a rir? Pode começar. Essa é picante? Não. Pode começar. Eu acho que eu...
Eu sou muito... Comi na hora errada, né? Enquanto vocês falam, eu tô assim, ó. Não. É muito bom. Muito bom. Eu acho, vou responder aqui. Não é que eu tenho, mas que eu já estive nesse lugar da Clara de deixar a sua alegria, a sua felicidade, as suas coisas na mão do outro. Então eu já tive relações em que eu fiquei nesta posição de não conseguir sair de onde eu estava, que é o que a Clara... Só que eu não tive uma Helena na minha vida que pudesse tirar. Então demorou muito o processo. De repente eu poderia ter saído rápido para entender que não era mais aquele meu lugar. Então eu acho que eu passei já por esse lugar onde a Clara foi, assim, que é muita dor, é muito encaixe, é muita dependência de uma outra pessoa, sabe? Mas realmente, acho que eu só aprendi isso depois dos 40, assim. O quanto a gente tem que estar bem com a gente, quanto a gente tem que se gostar, quanto a gente tem que se respeitar, limites para coisas que acontecem, assim, que às vezes são muito sérias, sabe? E porque aí quando você tá bem, eu acho que qualquer outro relacionamento pode ficar bem, assim, sabe? Eu acho que esse é o desafio, né? Eu acho que eu vi a Clara muito, assim, quando começou a acontecer as coisas, eu falei, meu Deus, já passei isso, já fiz aquilo, era exatamente. Então ali eu falei, já sei qual é o caminho. Só que no caso da Clara, ela teve a sorte, né? Porque ela fala isso, assim, mas qual o problema? Você realmente me salvou, né? Não, mas eu assim, acho que... E ela fala, não, mas tem que ser porque Você me tem ama, que se né? salvar. Você tem que se salvar, né? A gente sempre quer salvar o outro, mas a gente esquece de se salvar. É verdade. Então eu acho que foi por aí, assim. Eu acho que eu passei por isso, entendeu? Não é o que eu identifico neste momento, né? Mas eu passei já por esse caminho que a Clara já passou. Eu também. Eu acho que várias coisas que a Helena falava, eu pegava pra minha vida, assim, sabe? Era como se, às vezes, eu ia estudar o texto, eu falava, nossa, Priscila, você precisa ouvir isso, enquanto Priscila, né? Coisas que a Helena falava. Me identifico total, assim, com o que a Rê falou. Até esqueci qual é a pergunta. O que vocês têm de parecido com o personagem? Eu acho que... Quando eu sou muito grata, assim, pela Rosane Schwartzman e pelo Paulinho Silvestrini terem visto em mim a possibilidade da Helena, né? E eu acho que talvez o que a gente tem, assim, de interseção é um lugar da comunicação não violenta, da empatia, da amizade, da conexão. Esse leve, né? Da leveza. É muito bonito que ela passava, né? Se você pensar, tem que ser leve, né? As relações, assim, às vezes a gente esquece também, né?